Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer mini caseirinhos natalinos. A gente começa batendo na batedeira 100 gramas de manteiga. A manteiga deve estar em ponto pomada, nem dura e nem mole demais. Levamos para a batedeira para bater um pouquinho até que ela adquira uma cor mais esbranquiçada. E aí, a partir desse momento, nós passamos para a adição do açúcar. Aqui eu estou usando 100 gramas de açúcar refinado e eu vou fazendo a adição aos poucos, para que eu consiga misturar esse açúcar à manteiga e também para que o açúcar se dissolva melhor na manteiga, possibilitando aí uma massa mais homogênea e mais saborosa. Depois que eu fiz aí a total adição do açúcar, eu vou bater até que essa mistura fique um pouquinho fofa e mais esbranquiçada. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei na consistência. E a partir desse momento aí eu faço a adição de ovos. Nesse vídeo eu tô fazendo meia receita, porque a outra metade da receita eu saborizei com chocolate ao leite. Aqui eu tô usando uma ganache de chocolate branco para saborizar o meu bolinho, para ser a base do bolo. Então aí eu misturei 150 gramas de chocolate branco com 150 gramas de creme de leite, fiz a ganache, peguei lá a minha mistura de açúcar, ovos e manteiga e adicionei a ganache de chocolate branco que eu acabei de preparar. E aqui eu uso a espátula para fazer a mistura desses ingredientes. Então misturo bem aí a ganache com os ovos, açúcar e manteiga. E aí adiciono 40 gramas de leite em pó. Mexo novamente aí com a espátula. E depois da adição do leite em pó, eu já passo para a adição da farinha de trigo. Essa adição aqui eu posso fazer de uma vez, colocar os 200 gramas, levar para a batedeira e bater só para que a farinha se incorpore aí na mistura. Não precisa bater muito para que o glúten não se desenvolva, não deixa a massa pesada, certo? E aí então fiz a mistura da farinha de trigo, adiciono um pouquinho de essência. A essência aqui fica a critério de vocês. Pode ser baunilha, panetone, laranja. Aqui no caso eu usei um pouquinho de essência de panetone. Depois da adição da essência, eu coloco aí as frutinhas cristalizadas e uvas passas. Tem também a possibilidade de você estar adicionando algum tipo de castanha. Aqui no momento não coloquei porque não tinha, mas fica aí a dica. Adicionei também uma colher de sopa de fermento e já levei aí para porcionar. Estou usando essas forminhas de empada grande, que tem o volume de 100 ml, a capacidade de 100 ml. E antes de colocar a massa, eu passei desmoldante nessas forminhas para que depois de assar elas se desenformem de modo mais fácil. Para porcionar, eu estou usando aí essa colherzinha medidora, equivalente a 1/4 de xícara, e também o auxílio de uma balança. Eu coloquei em cada forminha aproximadamente 55 gramas de mistura de massa, certo? Ao todo, meia receita renderam 10 bolinhos. Na descrição do vídeo e no vídeo eu coloco os ingredientes suficientes para uma receita inteira, tá? E aí vai render 20 bolinhos. Eu coloquei em cada forminha 55 gramas para que ele não transborde depois que assar, porque essa massa cresce bem. Aí eu vou levar para assar agora em forno pré-aquecido a 180 graus durante aproximadamente 25 minutos, certo? Eu levo para assar. E aqui eles já estão assadinhos, olha só como eles cresceram bem. Quando eu coloquei, a massa ficou um pouquinho acima da metade. E aí eles chegaram até o topinho depois de assar. Aqui eu tô levando para o forno também uma fornada de bolinhos saborizados com chocolate ao leite, que foi a outra metade, né? E nessa versão aqui, eu adicionei frutas cristalizadas, cerejas picadinhas e gota de chocolate. Ficou muito bom. Agora eu vou passar para a etapa de finalização. Eu queria dar uma aparência de caseirinhos mini, então eu queria simular os bolinhos como se eles tivessem sido assados em
forminhas de caseirinho mesmo, aquela que vem com forinho no meio, né? Como não tinha das forminhas, eu usei a forminha da empada, eu procurei algo para fazer esse furinho no centro do bolinho. E aí então eu encontrei um bico de confeiteiro perlê que serviu para eu conseguir esse efeito. Então eu fiz aí os furinhos em cada bolinho, olha como ele ficou muito bonitinho. Nem parece que foi feito improvisado esse furinho, parece que foi feito de fato em uma assadeira de caseirinho. Aí então eu usei essas embalagens de acetato para estar armazenando os meus bolinhos e coloquei num tapetinho cada um deles para facilitar na hora que a pessoa for consumir o bolinho, né? E aí, então, como eu ia decorar um pouquinho depois, eu preferi já armazenar os bolinhos nas embalagens para ficar bem armazenadinho até o momento da decoração, certo? No total, como eu falei, renderam 10 bolinhos, 2 eu tirei para degustação e controle de qualidade, e os outros 8 eu decorei. Aqui eu decorei com uma cobertura feita com açúcar impalpável, estou usando aí 150 gramas de açúcar impalpável, água e limão. A água e o limão vão ser o suficiente para que eu consiga a textura desejada. Eu começo dissolvendo esse açúcar, dissolvendo não, né? Misturando ao açúcar um pouco de água. E essa adição, ela não vai ser até o ponto que eu quero, vai ser até quase o ponto desejado, certo? Então eu não vou dar o ponto para minha cobertura usando somente a água. Eu vou adicionar água até quase chegar no ponto. Quando estiver quase chegando no ponto, eu paro a adição de água e adiciono limão, agora sim, até eu atingir o ponto desejado, certo? Qual que é o ponto desejado? O ponto desejado, pelo menos aquele que eu gosto de usar, é aquele ponto em que a cobertura não está tão líquida e não esteja tão espessa, certo? Ela tem que escorrer sobre o bolinho, mas não escorrer de uma vez, sabe? Senão, depois de um tempo, ela fica transparente e é aquele aspecto que se assemelha à neve, né? Que a gente quer, pelo menos eu pensei em colocar no bolinho, né? Seja atingido. Então aí, vocês viram ali qual que é a textura da cobertura que eu gosto de usar, né? Aí então, eu passo para a decoração dos bolinhos. Tem uma diferença aqui na massa que tem a base de chocolate branco para aquela que tem a base de chocolate ao leite. A base de chocolate ao leite, ela soltou uma quantidade de migalhas maior. Então aí eu comecei a fazer a cobertura das massinhas de chocolate branco e usei uma colherinha aí para estar fazendo a distribuição. E deu super certo. Distribuí aí a cobertura de açúcar, adicionei algumas frutinhas cristalizadas para decorar e fui fazendo isso com todos os bolinhos de chocolate branco. Depois que eu terminei de decorar eles, eu já tinha feito um teste com o de chocolate e percebi que o de chocolate estava soltando muita migalha. E aí então eu deixei para decorar o de chocolate depois e usei esse saquinho para estar ajudando na decoração dos bolinhos de base de chocolate ao leite. Então eu coloquei ali a cobertura nesse saquinho, certo? E isso vai facilitar muito na hora de distribuir essa cobertura sobre o bolinho de chocolate. Aí eu vou distribuindo nos bolinhos, simulando aí como se fosse neve no topo de uma montanha. Engraçado que eu sou de uma cidade extremamente quente. E decorar as coisas com neve é algo muito cômico, mas tudo bem. É o clima natalino. E aí então decorei aí todos os bolinhos de chocolate com a coberturazinha de açúcar e decorei também com frutinhas cristalizadas. Aqui eu poderia também usar, né, as cerejas e gotinhas de chocolate para decorar, porque eu usei isso dentro da massa de chocolate ao leite, né, mas eu fiquei aí só com a adição das frutinhas cristalizadas e eles ficaram
muito bonitinhos também, certo? Ao todo, então, uma receita inteira rende 20 bolinhos, 10 de chocolate branco e 10 de chocolate ao leite. Eu gosto sempre de estar fazendo uma análise sensorial dos produtos que eu faço, né? Então eu sempre separo alguns bolinhos para estar degustando e fazendo essa análise. E assim ficaram os meus mini bolinhos natalinos. Olha só como ficou super graciosa esse bolinho. O efeito da assadeira de furo no meio. Ficou muito legal, né? Ficou muito bonitinho. E além de bonitinho, ficou muito saboroso. Uma delícia esse bolinho. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por ter assistido aqui e até a próxima.